Você já pensou em simplificar o processo de criação de um guia de um implante unitário? Hoje eu vou te mostrar como você pode criar um guia de perfuração somente para a broca de 2 mm, de uma forma bem rápida e eficiente, usando o Blue Sky Plan. E o melhor de tudo, sem precisar de um kit de cirurgia guiada. Se você quer aprender essa técnica, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como. Bom pessoal, a ideia desse vídeo então é a gente explicar um fluxo para a gente fazer um guia para um implante unitário utilizando o software Blue Sky Plan. O mais interessante de tudo é a gente não precisa de um kit de cirurgia guiada efetivamente. A gente vai utilizar para essa nossa cirurgia o kit convencional que todo mundo tem. Um grande entrave que tem para o pessoal começar a fazer cirurgia guiada é porque as pessoas não têm o kit. Esse kit ele tem um custo alto, então a maioria das empresas acaba vinculando com a compra grande ou enfim, para a gente comprar esse kit ele se torna bem oneroso. É bem interessante a gente provar sistemas diferentes para a gente escolher qual o melhor sistema que a gente tem. Cada kit de cirurgia guiada tem a sua particularidade. Normalmente a gente escolhe o kit de cirurgia guiada da empresa que a gente está mais acostumado, mas nem sempre é o melhor fluxo para cada um de nós. Então o ideal era a gente provar, experimentar alguns kits de cirurgia guiada para a gente entender qual que é o melhor. Mas nesse caso a gente não vai precisar desse kit, a gente vai utilizar o nosso kit convencional. Bom, e a ideia então é a gente fazer isso dentro do fluxo do Blue Sky Plan. Então eu vou abrir aqui o software. A gente pode inicialmente pegar a tomografia do paciente e no meu caso eu já deixei ele pré-configurado, o meu computador pré-configurado para ele já abrir as minhas tomografias no Blue Sky Plan. Então todos os meus arquivos ele já aparecem com esse íconezinho do Blue Sky. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima de como que vocês fazem para utilizar o Blue Sky Plan como um visualizador de tomografias, que já só para isso ele já é interessante. Vamos clicar aqui então na nossa tomografia. Automaticamente então ela já abre dentro desse software. Não obrigatoriamente a gente precisa utilizar esse como visualizador, o Blue Sky. A gente pode utilizar qualquer um. No meu caso eu acho mais fácil porque eu trabalho bastante no meu dia a dia com o Blue Sky. Bom, agora ele está abrindo então a nossa tomografia. A primeira coisa que ele vem, ele nos mostra então essa pré-visualização que tem aqui. A gente dá um OK para ele dar andamento no software. E ele vai abrir a nossa aba então de visualizações, onde a tomografia vai aparecer. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Ele normalmente aparece aqui em cima como modelo principal. Todos os fluxos eles são integrados dentro do Blue Sky, então a gente pode modificar a qualquer momento esse fluxo. Nesse caso aqui a gente tem outros, né, coroa e ponte, dentadura. Então no nosso caso a gente quer fazer o quê? É um planejamento avançado ou normal, né? Normalmente avançado ele abre mais opções, então eu clico nesse avançado para a gente trabalhar então o nosso guia. Dá OK e ele vai então abrir essa aba do software e vai nos organizar para a gente importar o nosso modelo. Como que a gente faz para importar o nosso modelo? Então nessa ordem, a gente abre a tomografia, a gente consegue visualizar aqui a tomografia. E a gente vai importar e alinhar o modelo STL para o caso. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Como que a gente faz isso? A gente pode ir em cima no ficheiro e importar o modelo. Então a gente pode fazer desta forma, mas eu gosto mais, então nessa abinha a gente pode importar o modelo. Eu gosto mais de fazer o quê? A gente pega o nosso modelo, o nosso STL, e a gente só arrasta ele para cima do software. E quando a gente arrasta esse modelo para o software, eles vai nos mostrar aqui como para a gente escolher como maxila ou mandíbula. A gente escolhe nesse caso aqui, é um caso de maxila. Importamos o nosso modelo, ele ainda não está alinhado. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é desenhar a nossa curva. Para quê? Para que a gente possa visualizar, então, nessa aba da esquerda, esse alinhamento. Aqui nesse caso, tem casos que o software ele faz essa linha mais adequadamente, principalmente quando a gente tem o arco inteiro da tomografia. Nesse caso, como a tomografia é parcial, olha, o software desenhou uma linha muito estranha e não é isso que a gente precisa. Como que a gente vai corrigir isso? A gente vai nessa aba aqui em cima de curva automática, clica e vai embaixo em desenhar curva panorâmica.
ele vai apagar aqueles dados que tinha e a gente vai fazer esse desenho por pontos, né, na nossa curva como que ela está agora. Então nesse caso ela não é uma curva de boca inteira, porque a tomografia é parcial. Então a gente vai desenhar a curva só na região dos dentes que existem na tomografia. A gente começa então clicando embaixo, vai subindo então na região do arco, como se a gente tivesse desenhado o arco da boca inteira ali. Só que aqui, nesse caso, parcial. Clicamos e o último clique, ele é um duplo clique. Quando aconteceu isso, a gente deu esse duplo clique, ele já marcou a nova curva panorâmica. Então aqui, se a gente visualizar, a gente consegue ver bem certinho a questão dos dentes e a posição que vai ser colocado o nosso implante aqui nessa região. A próxima etapa é a gente alinhar. O software ele pode alinhar automaticamente. Nesse caso, ele vai ter dificuldade de fazer esse alinhamento automático. Por quê? Porque a gente tem uma parte, a tomografia que é parcial, e o nosso escaneamento que é da boca inteira. Não tem problema nenhum, a gente faz esse alinhamento de uma outra forma. Ele pode ser feito manualmente, pode ser feito por pontos, pode ser feito por coordenadas. A forma mais fácil da gente fazer aqui é por pontos. Quando a gente clica no alinhamento por pontos, ele vai gerar uma visualização tridimensional da nossa tomografia e a gente também ao lado vai ver o STL, o escaneamento da boca da paciente. Então a gente vai marcar pontos que são iguais ou muito parecidos desse STL que a gente tem e da visualização 3D da tomografia, para que eles fiquem na mesma posição. Por que isso é importante? A tomografia ela serve para nós posicionarmos o nosso implante tridimensionalmente numa posição mais adequada. E o STL ele vai servir para a gente desenhar o nosso guia. Então não tem como a gente desenhar esse guia em cima da tomografia, porque ela tem muitos artefatos, a superfície dos dentes na tomografia não é tão adequada. Então a gente tem o STL, que é exatamente a boca do paciente, e a gente desenha o nosso guia em cima desse STL. Bom, o software então ele nos traz essas duas imagens, ele abre essa janela e nos mostra então essa visualização da tomografia e do lado direito a visualização então do nosso STL, o STL que foi escaneado do paciente. Então como a gente vê aqui é uma boca inteira e aqui ela é parcial. Então a gente tem que clicar em pontos que são iguais entre os dois. Nesse caso aqui a gente começa pelo canino, então a gente tem que, para que sejam esses pontos fiquem fixados aqui nos nossos dois modelos, a gente tem que apertar a tecla Shift. Então a gente clica Shift e vai aparecer um maisinho na nossa tela. Quando a gente clicou, o maisinho vem e a gente vai com o botão da direita clicando ponto por ponto que sejam iguais entre os dois modelos, o mais próximos que a gente conseguir. Também é interessante a gente marcar pontos pelo lado palatino ou lingual, para que a gente não tenha esse movimento, né, do nosso modelo STL em cima da tomografia. Então a gente vai clicando em pontos também pela parte palatina nesse caso. A ideia é sempre a gente ter uma visualização parecida de um lado e do outro, para que facilite essa nossa marcação. Quando a gente marcou os pontos que a gente acha adequado, que vai ter de superfícies que são iguais aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um OK e ele vai alinhar o modelo STL com a tomografia. E como que a gente vai visualizar se esse alinhamento está correto? Aqui a gente pode aumentar a janela do 3D e a gente consegue visualizar que mais ou menos parece ser adequado, mas para a gente conferir, para ver se está certinho mesmo, a gente vai nessa janela da esquerda em cima, a gente vai com o screw girando, a gente vai correndo na nossa linha e a gente consegue visualizar o STL que está bem certinho ao redor das nossas próteses. A gente pode andar e continuar vendo para um lado e para o outro para a gente conseguir ver. Nesse caso, o que acontece? Por que esse STL não aparece bem certinho? Porque aqui tem uma prótese acrílica e aí ela não aparece na nossa tomografia. Então aqui ela não está bem adaptada. Se a gente aumentar aqui, a gente consegue ver que sim, ela está bem adaptada nos outros dentes e onde tem a prótese, na tomografia ela não aparece. Aqui a gente consegue visualizar bem certinho isso, que aqui tem uma prótese acrílica, onde tem prótese acrílica na tomografia não aparece. Mas nos outros dentes que a gente consegue ver que isso está bem alinhado.
Bom, a próxima etapa é fazer o enceramento, né, do dente, de como que ele vai ficar. Como a gente não tem enceramento aqui nesse caso, a gente poderia fazer o enceramento, escanear ou fazer o enceramento digital em qualquer outro software e importar. Aqui o software, o Blue Sky, ele nos dá uma opção de importar e de desenhar um dente ali, encerar um dente. Então eu vou nessa aba aqui de cima e ele vai abrir opções. Nesse nosso caso, é um dente que está entre dois pré-molares que abriram. Então vamos escolher um pré-molar. Pode ser esse dente do lado esquerdo, aqui um primeiro pré-molar maxilar esquerdo. A gente dá o OK. E quando a gente dá um OK, a gente vê que no maisinho da gente aparece um dentinho. E a gente vai na posição onde que a gente quer que esse dente fique e clica. O que o software vai fazer? Vai botar um dente ali, vai colocar um dente numa posição que ele ache adequada. E a gente vai fazer o quê? A gente vai melhorar, então, tanto a questão de tamanho, proximidades com os outros dentes, enfim. Lembrando que não é a prótese final, é só um guia para que a gente possa colocar esse nosso implante na posição mais adequada. Bom, a gente viu que o software ele fez um dente bem próximo do ideal, que foi bem interessante o que o software conseguiu fazer. Vamos minimizar, se a gente quiser minimizar a tomografia, a gente vai na aba de superfícies e minimiza, e aí a gente consegue visualizar, olha como que o software conseguiu desenhar automaticamente um dente que, na minha opinião, está bem posicionado. Olha lá, ficou bem legal. Mas, se a gente quiser, a gente pode ir numa aba de superfície de dentes e movimentar esse dente para qualquer lugar que a gente queira. Vamos para um lado ou para o outro. Se sem querer a gente modificou essa posição, a gente pode dar um Ctrl Z e ele vai voltar para a posição onde ele estava. Então, para mim, eu estou satisfeito com a posição para aquilo que a gente vai fazer agora. Qual é a próxima etapa aqui? Então a gente consegue visualizar também no 2D o dente. A próxima etapa é a gente colocar o implante na posição. Então a gente vai na aba de colocar implantes, que é aqui, ó, adicionar implante. A gente clica e ele vai nos dar várias abas. A gente pode escolher dentre as várias empresas. Aqui a gente tem uma abinha de empresas, escolher as várias empresas que já estão cadastradas no nosso software. Mas nesse caso, como a gente vai fazer um guia personalizado com uma broca só de 2, eu vou colocar aqui nessa abinha de implante personalizado. A minha ideia é colocar um implante de 3.5 pelo comprimento que eu consigo. Então, provavelmente um de 7, de 8, de 10. Eu vou deixar aqui inicialmente com 8 de comprimento, eu vou personalizar o diâmetro apical com 3 milímetros e o diâmetro oclusal com 3,5. Isso é o início, a gente pode depois reconfigurar esses tamanhos. Dá o OK. E ele também, como aconteceu com o dente, ele vai mostrar um maisinho e um implantezinho na pontinha. Eu vou correr com o nosso screw, tanto em altura para saber na melhor posição, quanto para frente e para trás aqui na minha tomografia. E acho que seria mais ou menos nessa posição que eu vou colocar o meu implante, um pouquinho para frente, mais ou menos nessa posição. E eu vou clicar então aqui nessa primeira aba, na posição que eu quero. O implante ele aparece e a gente vai movimentar ele, tanto nessas abas 2D, quanto na aba 3D, para que ele fique na melhor posição. Vamos abrir aqui, aumentar, maximizar para facilitar. Estão vendo que ele está um pouquinho distalizado. Eu vou bloquear a movimentação do meu dente, então lista de dentes, e eu vou nesse cadeadinho e bloqueio para que ele não movimente mais. Então esse dente não movimenta mais. Eu só quero movimentar o meu implante. Então a gente está vendo que ele está um pouquinho, ó, aqui, mal posicionado. Vou modificando tridimensionalmente. Então ele tem que estar adequado ao meu dente, né, como que ele vai ficar, mas também depois a gente vai conferir em relação ao osso. Enfim, conseguimos então uma posição adequada no nosso implante. Eu acredito que essa seja uma posição que seja legal, tanto em relação ao dente, como que ele vai ficar, quanto em relação à tomografia. Mais ou menos seria esse posicionamento, né, que eu acho legal. Cada um pode colocar ele da forma que quiser, enfim, mas o importante é que ele esteja com a posição adequada em relação ao dente que a gente planejou. Sempre que a gente vai continuar, eu gosto de bloquear essas etapas, então a gente vai aqui na superfície de implantes. Se a gente olhar aqui na aba da direita, não está aparecendo a superfície de implantes. Então sempre que a gente quiser uma aba nova ou alguma coisa assim, a gente vai lá nessa aba de painéis e aqui tem a aba de lista de implantes.
eu clico. Também existem atalhos de teclado, né? Que nesse caso é o Shift I, que ele nos apareceria também nessa aba lateral. Eu clico aqui e ele vai nos aparecer aqui na aba lateral. Lista de implantes, o implante que eu coloquei está aqui. Eu vou bloquear ele para que a gente não consiga movimentar mais e eu vou habilitar então a nossa anilha, que seria a posição onde a gente encaixaria, né, a nossa anilha para trabalhar. Nesse caso, o que a gente quer? A gente quer que o local onde vai a anilha tenha os nossos 2 milímetros, ou eu sempre falo para as pessoas colocar um pouquinho a mais do que 2 milímetros para essa broca passar sem bater nas paredes do nosso guia, né? Porque a ideia é que esse guia não tenha anilha, que ele seja só impresso. Por quê? Porque a nossa ideia é só posicionar ou nos ajudar que essa broca inicial seja bem posicionada, que a gente tenha uma posição inicial adequada dela. Porque o resto da colocação do implante, né, ele vai ser feito manualmente. Então a gente vai aqui e a gente vai ajustar para que essa nossa anilha tenha exatamente a espessura, um pouquinho mais, como eu falei, da nossa broca. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai aqui embaixo, diâmetro do orifício do guia. Eu vou colocar em torno de 2,5 milímetros. Entre 2,5 e 3, acho que 2,5 tá bom. A altura a gente pode fazer essa um pouco mais alto, para que a nossa broca corra um pouquinho mais reta, né? Não tenha chance dela angular. Então eu vou colocar aqui em torno de 6 milímetros, eu acho que já está adequado. Eu também não posso fazer com que essa anilha seja muito alta, porque como eu estou usando um kit convencional, ele acaba não tendo altura, né? Não tendo curso para poder fazer essa perfuração que eu quero. E o desvio a gente vai deixar ele inicialmente com 8, mas a minha ideia é que essa anilha ela não bata na minha gengiva aqui, porque senão quando eu vou imprimir o meu guia ele não vai encaixar. Então vamos ver aqui, vamos minimizar o nosso dente, lista de dentes, a gente pode vir aqui e apaga o dente para que ele não apareça. E olha aqui, ó, a nossa anilha ela tem 2,4 milímetros e tem 2 problemas ainda nela. Ela tá com um desvio muito curto, que o desvio seria da cabeça do implante até o fim da minha anilha. Então vamos voltar lá para a lista de implantes. 8 milímetros. Eu vou fazer ele sair um pouquinho do meu modelo. Então eu vou colocar com um desvio de 12. Ó, a nossa anilha já está fora da posição, né? Então ela quase não bate mais aqui. Quando o nosso guia for impresso, ele não vai ter problema de encaixar aqui. E a outra coisa que a gente vai fazer é diminuir a espessura da parede dessa anilha. Como que a gente faz isso? A gente vai aqui na aba de ferramentas, vai aqui embaixo em preferências e a gente vai em guia cirúrgico. Quando vai em guia cirúrgico, a gente tem uma aba de espessura da parede do software do tubo de guia. Então a gente vai colocar ela com 1 milímetro, já está adequado, e dá o OK. O que vai acontecer? Ele já vai gerar uma parede um pouco mais fina. Eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade disso, de achar onde está a aba que faz com que essa parede fique mais fina. Então sempre lembra, é na aba de ferramentas, preferências, e a gente pode mudar muita coisa do nosso guia cirúrgico aqui nessas preferências. Depois que a gente deu OK, ele fica salvo para todos os implantes que a gente vai colocar no caso. Fica a dica aí. Bom, a gente tem aqui a nossa anilha, então bem colocada. Eu até acho que aqui nesse caso a gente poderia até diminuir um pouquinho mais para esse curso da broca não ser tão longo. Pode ser que a broca seja um pouquinho curta, em alguns kits ela é mais curta. Eu até posso diminuir isso aqui por uns 4 milímetros, né? E o nosso desvio, como está longe agora, a gente pode voltar e colocar em 8. Então, vocês estão vendo, ó, ainda agora está batendo. Então eu vou ter que voltar para 9. Ó, agora já está melhor. Vocês viram que a gente pode mudar muita coisa, né? Então, ajustar tudo isso para a gente poder trabalhar. Beleza, tem o posicionamento do meu implante, eu tenho a anilha colocada com um buraquinho aqui com um espaço de 2,4. Qual é a próxima etapa? É a gente desenhar o nosso guia. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai no painel de desenho de guia. Voltando aqui na aba da direita, ele não está aparecendo, então eu vou lá de novo, painéis, fábrico de guia. Então aí como que a gente vai fazer? A gente vai desenhar até onde o nosso guia vai. Vários softwares que tem no mercado, eles não deixam a gente desenhar o tamanho.
Por isso que é interessante o Blue Sky nesse sentido, que, claro, outros também podem, né? Mas o Blue Sky ele é um software interessante para isso. Ele deixa a gente desenhar o tamanho, até onde a gente quer o nosso guia. E até onde a gente tem que desenhar. A gente tem que entender que dentes têm retenção. Se a gente desenhar esse guia muito comprido, ele pode não encaixar adequadamente. Esses softwares eles têm uma ferramenta de anti-retenção, então eles não deixam isso acontecer tão fácil, mas é interessante que o nosso guia seja desenhado em torno da região do equador protético dos dentes. E também é legal que a gente desenhe ele com apoios, tanto para um lado quanto para o outro da região do nosso implante, para que ele não tenha uma báscula, para que ele fique estável. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai desenhar a nossa curva, que seria a região até onde a gente quer que o nosso guia vá. Quando eu clico aqui, eu aperto a tecla Shift, deixo o Shift clicado e aí ele vai aparecer esse maisinho. A gente vem então desenhando com o botão da esquerda onde que a gente quer que esse guia vá. A gente tira o Shift e solta o botão e vai mudando a visualização do nosso modelo. E faz a mesma coisa, clica o Shift e vai desenhando. Não se preocupe que a gente pode modificar então o desenho desse guia depois. O que a gente precisa? A gente só precisa fazer a volta toda do modelo. Cliquei no Shift e agora eu dei a volta no modelo para que a gente veja até onde que esse guia vai. Agora vamos dar uma melhorada então no posicionamento. Bom, aqui então eu desenhei toda a curva, que eu imagino ser interessante aqui da nossa guia. E a próxima etapa é a gente desenhar umas janelas de inspeção. Para que elas servem? Para que a gente possa ver quando o guia for encaixado então, no nosso modelo, para que ele apareça então uma parte da oclusal dos dentes e esse guia então ficar bem encaixadinho e a gente vê se ele está totalmente assentado. Então a gente clica aqui, a gente vai na região onde a gente quer colocar, eu vou colocar uma nessa região mais distal e uma um pouquinho nessa região mais mesial. Então a gente clica com o botão da direita em cima do modelo e ele vai abrir uma aba de adicionar janela. Essa janela ela abre um pouco já pré-configurada e a gente pode nesses botões, tanto aqui na flecha para movimentar, quanto na bolinha para diminuir e aumentar o tamanho dessa janela. Vamos nessa região mais anterior, clica aqui, adicionar outra janela. Muito bem, as duas janelas adicionadas. A gente tem que só cuidar para que ela fique um pouquinho mais alta para acabar fazendo a perfuração no nosso guia. Qual é a próxima etapa? É a gente criar o guia. Então a gente clica na aba de criar guia cirúrgico. Muito bem, o software então desenhou o nosso guia, encaixado nos dentes, tanto mais na frente quanto mais atrás. Eu vou minimizar aqui a nossa anilha. Então a gente tem na superfície de implantes, a gente pode clicar aqui para ela não aparecer. E o nosso guia então, com aquela perfuração de 2,4 mm está realizado, está feito. A gente tem aqui então as duas janelas de inspeção para ver se esse guia vai encaixar. E daqui para frente o que a gente faz? A gente pega esse guia, exporta então, para a nossa área de trabalho e a gente faz uma impressão 3D nesse guia. O que é interessante nesse vídeo? Importante a gente entender que esse é um fluxo rápido e simples. Aqui eu parei passo a passo, quis explicar direitinho tudo. Mas esse fluxo ele é um fluxo que se faz em poucos minutos, para a gente desenhar então o posicionamento da broca inicial, que a partir daí a gente pode tirar esse guia e fazer ele convencionalmente. Então nos facilita, a gente pode imprimir esses guias aqui no nosso próprio consultório. Então a gente em alguns minutos desenha, coloca para imprimir e as nossas cirurgias então vão ser muito mais previsíveis e muito mais simples para a gente poder trabalhar. E aí, viu como é fácil e rápido criar um guia de perfuração para broca de 2 mm usando o Blue Sky Plan? E a gente nem precisa de um kit de cirurgia guiada para isso. Esse método é ideal para quem quer otimizar o fluxo do trabalho e diminuir os custos, sem perder a precisão que é importante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e aí você vai ficar por dentro de tudo que está subindo lá no meu canal. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Até mais!